Boa noite. Estamos aqui pela Just TV no dia 24 de setembro de 2008 com mais um Jurídico News. E hoje temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o advogado, especialista em Direito à Saúde, o Dr. Tiago Farina Matos. Boa noite, Dr. Tiago. Boa noite, Luiz. Boa noite, internautas. O Dr. Tiago hoje vem nos brindar com seus conhecimentos a respeito de um assunto muito polêmico, que é sobre erro médico. Ele é especialista em Direito à Saúde e vai falar sobre os temas captados pelo nosso radar jurídico. Por gentileza, produção, as imagens captadas pelo nosso radar jurídico. Doutor Tiago, a nossa Constituição Federal diz que todos somos iguais perante a lei. E a medicina parece que diz que todos são iguais perante a dor e perante a morte. É verdade isso, doutor? É verdade, sim. E essa questão da saúde é um dos direitos aí conquistados em toda essa reforma sanitarista que houve desde 1960 e eclodiu aí na Constituição de 1988, elevando a saúde como um direito fundamental do ser humano. E realmente, a saúde é um direito de todos, assim como todos um dia vão morrer, assim como criança pode ter problema de saúde, adultos podem ter problema de saúde, idosos podem ter problema de saúde. E é muito interessante que o SUS, no caso aqui no Brasil, foi instituído com a Constituição Federal, e o SUS ele é um sistema universal, integral e igualitário. Então, ricos e pobres têm direito à saúde, têm direito de serem atendidos em hospitais públicos, têm direito a todos os tratamentos disponíveis no mercado, têm direito à atenção médica, atenção de enfermeiros, atenção de nutricionistas, enfim, de todos os profissionais na área da saúde que possam, de alguma forma, alimentar, promover e realmente recuperar e proteger a saúde da população. Doutor Tiago, mas explique uma coisa para os nossos internautas, por gentileza. Existem determinados cidadãos
mais abastados, que tiveram condição de ter um melhor estudo e uma melhor colocação profissional, que têm condição de pagar um convênio médico. Às vezes um convênio médico melhor, outro convênio médico pior, mas pagando sempre um convênio particular. Há alguns cidadãos que não conseguiram uma boa colocação no mercado, estão desempregados, ou até que mesmo empregados não têm condição de pagar um convênio, a empresa não tem nenhum tipo de benefício de convênio médico para os seus empregados, e eles se sujeitam ao sistema de saúde pública, que são esses hospitais municipais, os estaduais e os federais. Não há uma diferenciação entre o tratamento ministrado para esses pacientes, os do convênio particular e esses que são sujeitos aos hospitais públicos, e mais ainda, há uma possibilidade de quem paga um convênio particular, por exemplo, deixar de pagar aquele desconto que vem da Previdência no seu salário, ou mesmo quando ele é empresário, patronal, e não pagar o INSS, porque ele paga particularmente. Pode nos explicar isso, doutor? Olha, sem dúvida há sim essa diferenciação. A gente vê aí em diversas reportagens problemas em hospitais públicos, em hospitais filantrópicos, porque o setor filantrópico ele também atende parcela significativa dos atendimentos SUS. Em alguns estados chega a ser 60% dos atendimentos do Sistema Único de Saúde é feito por hospitais filantrópicos. Os planos de saúde alcançam aí mais ou menos 40 milhões de brasileiros, é uma parcela pequena da população, cerca de 150 milhões de brasileiros dependem única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde. E hospitais particulares têm conforto, têm realmente mais equipamentos em alguns casos, mas os hospitais públicos, embora eles estejam vivendo um momento, em alguns estados especialmente, dramático, eles têm evoluído, sem dúvida alguma eles têm evoluído sim, de algum tempo para cá, de 10 anos para cá, é sensível à melhora desses hospitais. Mas realmente preocupa, há inúmeros casos de erros médicos, há falta de vagas nos hospitais, há pessoas saindo de estados que não têm condições de terem acesso à saúde nos seus estados e vindo para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Infelizmente, há sim ainda muitos problemas que têm que ser resolvidos. Mas, doutor, veja bem, esse pagamento que é feito para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, esse desconto que vem na folha de pagamento referente ao INSS, ou mesmo o pagamento patronal, são obrigatórios, não são, doutor? Sim, são obrigatórios. São obrigatórios. Todos os impostos, né, a gente agora vive um momento aí de regulamentação do financiamento da saúde. A Constituição garantiu, através da emenda 29, percentuais mínimos para a União, para os estados e para os municípios. Muitos ainda não vêm atendendo aí a esse critério. Há um projeto de lei correndo aí no Congresso Nacional para que isso seja regulamentado, definidas quais são as ações de serviços de saúde, porque, por exemplo, Luiz, o que acontece muito, que já é caso aí de muitos estados, são estradas, por exemplo, governadores, prefeitos construindo estradas ou ruas, pavimentando ruas, com dinheiro da saúde e justificando que aquela rua é para que a pessoa possa ter um acesso ao hospital, mas usam o dinheiro que é da saúde, para serviço de saúde, e acaba sendo desvirtuado, sem dúvida alguma. Temos que concordar, pelo menos é um bom pretexto para esse desvio de verba, né, doutor? Mas a questão criatividade. São criativos. Mas a questão é a seguinte, sendo obrigatório esses pagamentos do INSS e havendo uma parte da população que paga e prefere utilizar, paga convênio médico e prefere utilizar esse convênio médico particular ao invés do público, não teríamos, e mesmo assim eles estão pagando 2 sistemas de saúde, o particular e o público, isso não daria condição melhor para aqueles que efetivamente são atendidos pelo serviço público, pelos hospitais públicos, de terem um melhor atendimento, ou seja, ter mais recursos para eles, já que muitos daqueles que contribuem com recursos para si não utilizam esse serviço? A princípio, sim. A princípio, a lógica seria essa. Acontece que a saúde é um movimento muito caro, extremamente caro. Há uma falha que, na minha opinião, é o problema crítico que acontece hoje. É a falha na gestão pública da saúde. É uma falha de gestão.
Então, hoje você encontra muitos secretários municipais, especialmente, que não são preparados para gerenciar a saúde, muito menos os recursos da saúde. Você vê muitos hospitais sendo gerenciados por questões políticas e não por uma habilidade técnica. Há sim falhas aí de conhecimento da logística da saúde para poder se investir em equipamentos ou para poder investir em hospitais. Há falha de gestão de pessoas, falha em gestão de processos. Há uma série de deficiências, mas que, a meu ver, a saúde seria muito mais eficiente e teria muito mais efetividade se houvesse uma gestão preparada, profissional aí nesse sistema. Doutor Tiago, tem toda a razão. Mas isso também não impede da sociedade como um todo também atuar e forçar com que esses mal administradores ou políticos que não são administradores façam boas gestões. Por exemplo, participei de um programa de uma chapa, a diretoria da OAB do Estado de São Paulo, e ali fiz algumas sugestões a esse programa que depois teve acesso à atual diretoria da OAB e alguns outros conselheiros da própria Ordem dos Advogados. E uma dessas sugestões seria no sentido de que a OAB fizesse contato e buscasse fazer um convênio com o Conselho Regional de Medicina do próprio Estado de São Paulo, e assim sucessivamente poderia acontecer em todas as unidades da federação, essa parceria entre a OAB e os Conselhos Regionais de Medicina, para que fossem fazer uma visita aos hospitais públicos, para se fazer uma constatação da sua atual situação, seja na parte de estrutura, seja na parte de higiene, seja na parte de atendimento médico. E após o laudo do Conselho Regional de Medicina, conforme fosse o resultado dessa constatação, se fosse negativa, a OAB já o teria em mãos, este laudo, para poder adotar as medidas judiciais cabíveis, forçando o órgão público, a entidade pública, seja governo municipal, estadual ou federal, conforme o tipo de hospital, a tomar as providências, as medidas cabíveis que o judiciário o forçaria a adotar, se não fosse isso feito voluntariamente. Essa é uma solução, uma sugestão que foi dada ali para a Ordem dos Advogados do Brasil daqui de São Paulo, fazendo uma parceria junto ao Conselho Regional de Medicina. Mas também não impediria que, por exemplo, os centros comunitários fizessem isso, as associações de bairro fizessem isso junto aos hospitais da sua comunidade. Ou seja, a sociedade pode se mexer, entendo que deveria se mexer para que essas gestões fossem melhores. Agora, o doutor tocou num outro assunto importante. Há casos que não é só de uma má estrutura do hospital, há casos de erros médicos. E a respeito desse assunto, o Radar Jurídico também captou algumas imagens que vai exibir agora aos internautas sobre erro médico. Por gentileza, produção. Erro de diagnóstico. Quem nunca ouviu falar de um? Muitas vezes o problema é provocado pelo corre-corre do dia a dia. Nos hospitais, é comum o paciente ficar menos de 5 minutos no consultório. Mas também há casos de falha de procedimento. É quando o médico não faz o básico, não sabe qual é a doença, não pede um exame, mas diz o que o paciente tem e erra. Hermínia ouvia do pediatra que a barriga grande de João e Natália ia sumir quando eles crescessem. Ela não se conformava e levou os filhos a outro médico, que diagnosticou que eles tinham alergia a glúten. Começou uma dieta rígida. Eles não podiam comer pão, eles não podiam comer salgadinho, eles não podiam comer nada que tivesse glúten. Numa festa, tudo que era servido, eles não podiam. Só podiam beber o refrigerante e na hora que era distribuída a comida, eu tinha que sair com eles para distraí-los, porque eles não entendiam, né? As barrigas diminuíram, mas Hermínia achou melhor ver um especialista. E teve uma surpresa. Ele disse, primeiro vamos fazer o exame no menino. Se tiver alguma coisa no menino, aí nós vamos repetir os exames da menina. Diferentemente do primeiro médico, que não pediu para fazer exame nenhum nela. Aí ele fez os exames e depois, na hora de saber o resultado, a minha grande alegria, né, foi quando ele me disse assim, com todas as letras, o seu filho não é celíaco. Mas que bom, né? Quer dizer, acabou bem, né? Acabou.
mas tem um pouco de trauma, um pouco, dos médicos. Mas como pensam os médicos? Na faculdade, eles aprendem a seguir o seguinte roteiro. Na conversa com o paciente, o médico deve seguir 12 regras. Depois de perguntar qual é o problema, deve querer saber há quanto tempo o paciente tem os sintomas e como a doença evoluiu. Saber quais doenças o paciente já teve, os antecedentes da família, os hábitos como fumar ou beber e se passou por locais com algum tipo de epidemia. Depois de fazer um exame geral, como tirar a temperatura e a pressão, o médico já consegue fazer um diagnóstico. Se achar necessário, pode pedir um exame de laboratório. Por fim, começa o tratamento. Mas nem sempre funciona assim. Às vezes o médico só olhar para você já medica qualquer remédio também, né? Fala assim, eu tô com febre. Aí fala, nossa, toma isso aqui. Aí daqui 2 dias, 3 dias, se não melhorar, você volta. Você espera 2 meses para ser atendido e na hora que você é atendido, quanto tempo você fica na sala com o médico? Acho que uns 4 minutos, é muito rápido. Para o chefe do Departamento de Clínica Médica da Escola Paulista de Medicina, entre as causas de erro médico está a falta de questionamento sobre as primeiras hipóteses de diagnóstico. Ou seja, com um modelo de doença na cabeça, o médico tira conclusões a partir da primeira impressão. Mas este não é o problema mais grave. Como é que um médico vai atender um paciente em 5 minutos e muitas vezes nem olha no rosto do paciente? Como é que ele vai querer que o paciente tenha confiança nele? O clínico é que vai ouvir as queixas e vai até orientar para o especialista correto. Há um ditado entre os doutores que pode servir de lição também para os pacientes. Ele diz que 90% das doenças são curadas com os médicos, sem os médicos ou apesar dos médicos. Ou seja, sempre que possível, o ideal é tratar o problema sem precipitação e procurar um médico de confiança que possa acompanhar o histórico do paciente. Mesmo com os programas de saúde da família implantados no Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda é difícil encontrar exemplos como o de Valdemar. O aposentado tem uma prótese no joelho e o mesmo doutor o acompanha há 18 anos. É o examinado dos pés à cabeça, né? Então, examinado dos pés à cabeça, então ele é médico de toda confiança mesmo, entendeu? Então, aliás, eu não tenho pressão alta, não tenho nada, minha pressão é normal mesmo. É bom, né? É bom ter alguém que o senhor confie, né? É, sem sombra de dúvida, né? Mas esse paciente é uma exceção. A regra, doutor Tiago, é que os pacientes que se dirigem ao Sistema Único de Saúde são atendidos ali em no máximo 5 minutos, e isso leva em consideração ainda o preenchimento de um receituário para um remédio que está sendo ministrado, que está sendo receitado, ou quando até o paciente precisa de um atestado para levar na empresa. É possível o Sistema Único de Saúde atender bem o paciente nesses 5 minutos de consulta, doutor? Foi otimista esses 5 minutos, viu? Porque eu conheço casos em que o paciente, que no consultório não há nem cadeira para o paciente sentar, para que o atendimento seja o mais rápido possível. Às vezes realmente o médico só olha e para o paciente pergunta o que ele está sentindo e já prescreve o medicamento. Às vezes tem receitas prontas em que o médico já deixa na gaveta. Isso também nasce ali de uma falha na gestão, porque os médicos às vezes eles têm assim uma obrigação imposta pela gerência do hospital de atender um determinado número de pacientes. Então tem que ter uma rotatividade muito grande. Começa por aí. Realmente não há mínima condição de ser feito um bom atendimento, de ser dado um diagnóstico realmente correto sem exames e sem uma avaliação criteriosa. Bem colocado, doutor. A questão desse erro de atendimento não é unicamente do próprio médico. Vem da própria direção, que certamente não pode dizer que não tem conhecimento de que seus pacientes que se dirigem ao hospital que dirige não estão sendo atendidos adequadamente. Agora, me espanta o fato, não da OAB, que teria legitimidade para poder estar fiscalizando essa situação, não está fiscalizando isso. Do CRM não está fiscalizando isso. Me causa espécie de ver que onde está o Ministério Público? O doutor conhece alguma ação judicial, alguma ação civil pública que o Ministério Público tenha ajuizado para esse tipo de situação, de hospitais que não estão atendendo convenientemente ou minimamente os nossos cidadãos brasileiros? Olha, o Ministério Público ele tem um grupo
composto por promotores altamente especializados em questões relacionadas à saúde, que é o GAESP, Grupo Especial de Atenção à Saúde. E eles têm sim atuado, óbvio que é impossível atender a todas as demandas, as necessidades que o sistema de saúde exige do Ministério Público, mas eles têm atuado com certo rigor. Eles ajuizaram uma ação civil pública recentemente, não especificamente para atendimento do hospital, mas por causa de medicamentos que estavam faltando na rede, para pacientes diabéticos, e, se eu não me engano, diabetes ou hepatite C, não me lembro exatamente qual dessas enfermidades, mas foi ajuizada essa ação civil pública, foi concedida uma liminar e o hospital foi obrigado a fornecer esses medicamentos aos pacientes. E aí entra toda a lógica do sistema de saúde, que envolve não só o hospital especificamente, mas a esfera de governo a qual ele está ligada, que às vezes envolve o município, o Estado e a própria União com repasse de recursos. Doutor Tiago, nós ouvimos da reportagem falando de hipótese de diagnóstico. Quer dizer que nós temos duas situações. Uma é o diagnóstico propriamente dito e outra a hipótese do diagnóstico. Presumo que seja a hipótese antes do exame e o diagnóstico depois de constatado no exame que aquela hipótese realmente é verdadeira. E, obviamente, nesse tipo de atendimento, há uma grande chance num erro de diagnóstico. Considerando que a modalidade do ilícito civil pela culpa advém da imprudência, negligência, e aqui nós não podemos dizer na imperícia, né, mas são as três modalidades de culpa. No caso da negligência ou da imprudência, que é o caso desse atendimento, não começa aí uma situação onde propicia uma responsabilidade civil que se sujeita o médico que erra num diagnóstico e causa algum problema para o seu paciente? Sem dúvida. O médico acaba se sujeitando a precariedade desse atendimento a ilícitos civis, sem dúvida alguma. A responsabilidade aí, nesse caso, é não só do médico, mas também da entidade a qual ele representa, a qual ele é preposto. No caso, se for um hospital público, um hospital filantrópico, ou mesmo um hospital particular, enfim, a entidade que presta assistência à saúde, ela é responsável e tem uma responsabilidade objetiva nesse caso. E inclusive, até mais fácil de se comprovar a responsabilidade objetiva da entidade do que a responsabilidade subjetiva do médico. É um ponto bastante interessante. Se for um caso de hospital privado e que o paciente tenha plano de saúde, inclusive o plano de saúde pode ser responsabilizado civilmente por esse eventual erro médico. Mas é bom lembrar que casos de erro médico, saiu um estudo recente que a grande maioria das ações que são ajuizadas por erro médico, elas são julgadas improcedentes. Então, é muito importante que o paciente, antes de entrar com uma ação, para que ele realmente avalie se o caso é um caso de erro médico, porque na medicina é uma atividade de meio e às vezes realmente fatalidades acontecem. Então, é importante que o paciente, até para não passar aí por momentos aí de angústia, ter a expectativa de receber uma indenização, ele realmente avalie se é um caso de erro médico ou se foi realmente uma eventualidade. Doutor, mas essa circunstância, é difícil o paciente ter essa noção se foi uma fatalidade ou não. Eu diria que ele precisaria consultar um advogado, salvo engano, não é? Mas mesmo assim, entendo que o advogado também não estaria balizado para poder ter essa noção, porque lhe faltaria, primeiro, conhecimento técnico especializado na área de medicina, e inclusive elementos, subsídios, que pudessem levar a uma hipótese de conclusão se o caso foi realmente uma fatalidade ou se foi um erro médico. Então, eu pergunto, doutor, um erro médico, ele pode criar consequências na esfera, além da esfera civil, também na esfera penal e na disciplinar, na administrativa? Sim, sem dúvida. Ele pode gerar consequências na esfera criminal e na esfera administrativa. Na esfera administrativa, caberia ao Conselho de Medicina, ao qual o médico é vinculado, avaliar, com base no prontuário do paciente,
nas declarações do médico, da equipe médica que participou do atendimento, se aquele ato foi realmente considerado uma negligência, uma imprudência do profissional, e ele pode receber diversas penalidades administrativas. O criminal também pode existir, por exemplo, omissão de socorro ou mesmo um crime culposo, eventualmente um homicídio, caso o paciente venha a óbito. E como você falou, o paciente realmente não tem, às vezes, a capacidade técnica, e nem o advogado, em muitos casos, de avaliar. É importante até que se faça um boletim de ocorrência para que a própria delegacia também ajude a esclarecer o episódio, o Conselho de Medicina também ajude a esclarecer a situação fática. Porque aí depois vamos ter aí nesse processo disciplinar e no inquérito policial documentos, depoimentos e elementos para poder subsidiar ou não uma ação civil. E nessa ação civil, que a maioria é julgada improcedente, certamente porque foi ajuizada contra alguns médicos, porque se for em relação ao hospital, há uma diferença, né? Não há necessidade de fazer a prova da culpa, que é a imperícia, a negligência, a imprudência. Se houve o fato, independente de quem tenha sido a responsabilidade, qual seja o motivo, o hospital é responsabilizado. E isso é mais difícil do hospital sair vitoriosa na ação, doutor, é isso? O hospital ele responde objetivamente, então bastaria comprovar o dano e o nexo de causalidade aí, entre a ação e o dano, a ação, no caso do profissional médico, e do dano sofrido pelo paciente. Então, realmente é mais fácil do que se comprovar a culpa, né? Seria interessante entrar com uma ação contra o hospital. Mas mesmo as ações contra os hospitais, tem se provado, tem sido, por esse estudo que eu comentei há pouco tempo, que os médicos, que os hospitais, os médicos não têm sido condenados ao pagamento de indenização. Talvez até por uma falha da avaliação do advogado, do médico, que não soube explicar e definir bem qual foi o problema. Aí há algumas variáveis que são imponderáveis. É importante evitar a precipitação. É óbvio que o profissional do direito mais cauteloso, antes de ajuizar uma ação civil, vai procurar subsídios nos elementos que foram já apresentados na esfera administrativa disciplinar, no CRM, e na delegacia de polícia e no inquérito policial. Mas, ainda falando sobre essa responsabilidade do erro de diagnóstico, às vezes não pode haver algum problema numa cirurgia onde também não seja o problema do próprio médico, onde há uma falha na estrutura do hospital, onde não tem os equipamentos adequados, ou mesmo que se tenha os equipamentos, eles não estão, não recebem a manutenção adequada, doutor? Sim, com certeza. Há muitos casos de falta de energia em hospitais durante o mesmo ato cirúrgico, o que parece um absurdo, mas acontece, especialmente em hospitais do interior. Há problemas, por exemplo, de bisturi elétrico, que ele não tem a manutenção que deveria ter e acaba causando aí danos, queimaduras nos pacientes, a mesa cirúrgica, infecção hospitalar, e aí sim a responsabilidade é estritamente aí do hospital, da entidade. Há assim que se considerar que a estrutura do hospital ela tem que estar muito bem, o hospital tem que estar muito bem equipado, a manutenção tem que ser muito bem feita para evitar justamente essas consequências danosas ao paciente. Doutor Tiago, existem alguns hospitais, concordo que são raras as exceções, de alguns hospitais públicos, onde os profissionais são bem preparados, a estrutura é maravilhosa, mas há uma deficiência, há uma desproporção entre a capacidade de atendimento e a necessidade de atendimento da população. E se demora muito para se ter acesso a uma consulta, a um exame por esse hospital. E parece que existem situações onde alguns pacientes conseguem agilizar esse atendimento, né? Que se não fosse
essa iniciativa do paciente poderia se levar aí meses ou anos para esse atendimento. E a esse respeito, o nosso radar jurídico captou aí uma reportagem a respeito desse assunto que gostaria que o doutor viesse a comentar. Por gentileza, produção. Parece que estamos com algumas dificuldades na colocação do nosso vídeo. No caso de hospitais públicos, os médicos que ali atuam, embora alguns concursados, outros até no sistema de CLT, mas por serem médicos de hospitais públicos, eles são, para fins penais, pelo artigo 327 do Código Penal, salvo engano, ou 325, 327 do Código Penal, eles são considerados servidores públicos. Então, se o hospital é público, ele não pode e não deve cobrar nenhum valor por um ato de ofício que ele vai praticar, no caso, o atendimento médico, nem para adiantar, nem para retardar, ou para praticar ou deixar de praticar esse ato. Não deve cobrar, nem que seja a título de consulta, a título de exame ou qualquer outra modalidade. E essa situação parece que foi constatada e a Polícia Federal está investigando. A produção já tem condição de colocar no ar a nossa reportagem. Por gentileza, então, o radar jurídico para os internautas avaliarem essa questão. De cobrar por consultas dentro de hospital público federal. Tem mais. Descobrimos um vendedor de produtos cardíacos que paga a comissão se o médico implantar nos pacientes as peças que ele vende. Até marca-passo. E quem paga a conta? Nós. Porque é tudo coberto pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Não é possível fazer nenhuma cobrança. Este hospital é 100% SUS e inteiramente gratuito. Nenhum profissional está autorizado a cobrar por qualquer procedimento. Quem afirma isso é o diretor do Hospital da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, em Minas Gerais. É um hospital de referência, público, que funciona com verbas do Sistema Único de Saúde, o SUS. Aqui, pacientes se queixam da demora no atendimento. Que tipo de exame a senhora está aguardando e quanto tempo a senhora está aguardando? Tem 1 ano que eu estou aguardando. Qual exame? Endoscopia. Quanto tempo a senhora está esperando para fazer um exame dos rins? Já tem uns 9 meses. E não conseguiu até agora? Até agora. O que eles alegam? Uai, eles falam que não chegou, não sei o que tem, vai embrulhando a gente. O Fantástico obteve a informação de que um médico do hospital universitário não deixa paciente esperando. Os corredores estão lotados, mas o repórter Eduardo Faustini consegue uma consulta e exames na hora. O doutor Rima, hein? Depois de uma rápida espera, vem a consulta. Ô, doutor, dá licença. Prazer. Primeiramente, o cardiologista Rímel Guzmán verifica um exame antigo apresentado pelo repórter. Depois faz perguntas. O senhor provavelmente aqui no ele está com 3 obstruídas. Grave? Olha, eu sou médico e você não. Eu não estou Deus. Bom, além dessa faltaria, o que mais que o senhor teve? Cansaço. O que mais? Dor no peito. Dor no peito que parece gases, assim. Gases. O senhor, a alimentação do senhor, como é que é? Eu não tenho hora para comer, como tudo. Mas aqueles bifes? Bife. Carne, eu como muita carne. A gordura eu... Não, gordura eu tiro. O açougue eu tiro. Não. O médico então pede o primeiro exame. Lu, eu quero que eu faça um elenco desse paciente. É possível? Agora? Vamos fazer. Obrigado, doutor. Nosso repórter é submetido a um eletrocardiograma e logo em seguida recebe a avaliação do médico. Olha, o senhor tem aqui um bloqueio no coração. O doutor Rímel autoriza mais um exame no hospital da Universidade Federal, com equipamentos públicos.
O repórter consegue em poucos minutos o que essa empregada doméstica vem tentando há muito tempo. A senhora está aguardando um exame ergométrico há quanto tempo? Mais de 8 anos. Seria 8 meses, não? Não, 8 anos. Teste de esforço. Mas como o repórter foi atendido tão rapidamente, aqui está a resposta. A consulta é 200. 50, 150, 200 reais. Ao saber da cobrança, indignado, o diretor do hospital da Universidade Federal de Uberlândia reafirma que tudo no hospital é pago com dinheiro público. Absolutamente não. Não é possível fazer nenhuma cobrança. Este hospital é 100% SUS e inteiramente gratuito. Nenhum profissional está autorizado a cobrar por qualquer procedimento. O esquema não é recente. Há 7 anos, uma paciente esperou mais de 12 meses para fazer uma cirurgia de redução de estômago no mesmo hospital. Então ela decidiu dar dinheiro a um médico. Ela ficou na fila de espera, porque é uma fila grande, né? E ela ficou esperando chegar o dia dessa cirurgia, mas nunca chegava. Ela ofereceu para ele, porque ele dizia que o governo estava sem recursos para comprar os anéis para fazer a cirurgia. Aí ela ofereceu para ele, se ela ajudasse com um pouco de dinheiro, se agilizaria esse processo. Aí eles negociaram lá por volta de 3 mil reais. Ela deu um sinal de R$1.000. O restante pagaria depois. 3 dias depois da cirurgia, Alciene de Oliveira morreu. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. O Fantástico encontrou um médico que conhece como funciona outro esquema envolvendo o mesmo hospital. São fabricantes que pagam propina aos médicos que implantam seus produtos em pacientes cardíacos. Quando você começa a inicia na cirurgia cardíaca, imediatamente essas empresas vêm te procurar. Que tipo de empresa? Empresas que fornecem material para a cirurgia cardíaca. Que tipo de material? Oxigenadores, válvulas cardíacas, marca-passo. E começam, como existe uma concorrência muito grande, elas começam a te oferecer propina, oferecer suborno para que você use esse material das empresas. Do paciente? Do paciente, principalmente para o paciente do SUS. Se nessas 50 cirurgias que ele fizer no mês, ele usar 50 oxigenador, ele vai ter um lucro, você dando 10% em cima disso, vai estar em torno de um lucro de 60, 70 mil reais só de oxigenadores no mês. O repórter Eduardo Faustini se fez passar por cardiologista. Ele teve um encontro com o representante de uma fábrica de produtos usados em cirurgias. A reunião sobre o esquema de pagamento de propina aos médicos inclui o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia, chamada de UFO, durante a conversa. Pois é, eu acho que o UFO depende muito do custo de venda, do custo que eu vou ter e a venda, mas assim, digamos, eu poderia pensar alguma coisa hoje em 5%. Na UFO? Na UFO. E no particular? Não, aí no particular... Pelo SUS? No particular, pelo SUS, a gente pode fazer 10%. Do dia 20 até o dia 30 de novembro, eu estou acertando com vocês, 60 dias. De que forma? Em dinheiro. Você mesmo que faz o pagamento de dinheiro ou alguém? Ou é banco? Não, eu mesmo que tenho feito. Agora você vai ver o mesmo representante que negociou porcentagens com o nosso repórter, dando dinheiro a um cardiologista. O médico fingiu aceitar a propina, R$ 3.100 relativos a várias cirurgias no hospital universitário. Mas depois ele entregou o dinheiro à Polícia Federal. Aqui tem quanto daí? 3.100, doutor. Me diga uma coisa, eu fiz tanta cirurgia nesse período. Não, o que aconteceu? Depois você pode até conferir. Aqui, ó, você pode ver, esse aqui é o preço SUS, certo? Está fazendo SUS. Um conjunto, uma válvula. Essa direção não tem nenhum conhecimento dessas denúncias. E assim que elas forem formalizadas, abre-se os procedimentos absolutamente necessários, sindicância, inquérito, e se encaminha ao Ministério Público para a devida apuração. Este hospital não faz cobertura absolutamente de nenhum deslize profissional. Nós determinamos a instauração de inquérito policial ou alguma investigação preliminar para verificar se realmente tem fundamento essas denúncias. Segundo o Ministério Público Federal, pelo menos 6 médicos do Hospital da Universidade Federal de Uberlândia estão sendo investigados
por corrupção. Doutor Tiago, parece que não há dúvida que médico que trabalha em hospital público solicitar ou receber vantagem devida para praticar ou deixar de praticar ato de ofício, seja essa vantagem para si ou para outra, comete o crime de corrupção passiva. A questão é em relação às comissões que esse médico recebeu para indicação de produtos de um determinado fabricante de cardiopatia, de produtos de cardiopatia. Muitos médicos recebem comissão para receitar determinados remédios, de determinados laboratórios e de determinados produtos para cirurgia. Não recebe, doutor? Sim, essa é uma questão bastante polêmica e que vem despertando aí muitos debates, tanto dos conselhos de medicina, Ministério Público, inclusive já promoveu eventos para discutir essa questão, que é dessa pressão, dessa abordagem da indústria farmacêutica sobre os profissionais médicos. Muitas vezes existem medicamentos, alguns medicamentos que têm o mesmo efeito e os médicos, por pressão da indústria farmacêutica, prescrevem, em algumas ocasiões, medicamentos mais caros. E acaba levando o paciente a adquirir um medicamento por um custo muito mais elevado. Tem inclusive, em lei que determina que o médico prescreva um medicamento com o seu nome genérico, para que o paciente possa, nas farmácias, adquirir o medicamento genérico, que é um medicamento com um custo muito inferior a um medicamento comercial. É uma questão realmente que tem que ser debatida, que tem que ser avaliada, o Ministério Público tem sim que ficar em cima, a OAB, a sociedade, e voltando um pouquinho naquele aspecto que você falou, naquele aspecto que você comentou sobre a participação da comunidade. Essa é uma das diretrizes do SUS, inclusive, é a participação da sociedade. Seja através dos conselhos de saúde, seja através da sociedade civil organizada, das ONGs. Então a sociedade sim tem que enxergar isso e tem que denunciar. Esse é um aspecto importantíssimo. Doutor Tiago, enquanto a produção aqui me separa aqui as perguntas, que temos alguns internautas que estão mandando inúmeras mensagens aqui, fazendo perguntas para o doutor a respeito de direito à saúde, gostaria que o doutor falasse a respeito da ONG que o doutor participa e um manual que está sendo elaborado, que vai ser lançado sobre os direitos do paciente. O doutor pode esclarecer um pouco melhor aos internautas que site que ele teria acesso a essas informações e o que está sendo lançado, que ONG é essa? Exato. Eu sou membro da equipe da ONG de apoio a pacientes de câncer de mama, chamada Mama Info. O site é www.mamainfo.org.br. E nesse site as pessoas encontram diversos tipos de informações sobre o câncer. Informações sobre prevenção, diagnóstico, direitos dos pacientes, alimentação, nutrição para pacientes de câncer, enfim, uma série de assuntos que de alguma forma interessam pacientes e pessoas envolvidas com a causa. E produção, por gentileza, doutor, se puder responder as perguntas dos nossos internautas, a produção vai passar agora, por gentileza. Aqui, doutor Luiz, tem uma pergunta do Rogério Moreto. A saúde aqui no Rio de Janeiro está um caos. Não existe uma forma de criar uma ação contra o governo? Não é nosso direito ter hospital de graça? De fato, é direito sim de todos ter hospital de graça. O que existem, alguns órgãos têm realmente o dever de ajuizar ações, por exemplo, o Ministério Público, em casos aí de desrespeito ao direito à saúde, mas as pessoas também podem, em casos individuais, isso não resolve o sistema, mas no seu caso individual, você precisa de um procedimento num tempo relativamente curto, que não possa esperar por longos prazos, como esses que a gente acabou de assistir na reportagem, pode entrar com alguma medida judicial, e o judiciário tem sido favorável aí ao direito dos pacientes e determina que o Estado atenda e faça o procedimento o qual o paciente necessite em tempo razoável. Por gentileza, produção, mais perguntas? Aqui é uma pergunta do Luiz Fernando de Mauá SP. Os doutores poderiam me informar como posso adquirir remédio de graça? O que é preciso? Existe alguma restrição financeira para quem é rico ou pobre?
Não existe restrição financeira, tá? O SUS vale para todos, independente de qualquer condição econômica. A princípio, eu sugiro que você procure a Secretaria Municipal, faça um requerimento administrativo, junte o receituário, se for do hospital público, mas também pode ser de um hospital privado, plano de saúde, e solicite esse medicamento. Caso não seja concedido, há a possibilidade de se ingressar com uma ação judicial e exigir com que o judiciário, solicitar para que o judiciário exija do Estado o fornecimento dessa medicação. E só uma complementação, o judiciário, se não for um advogado particular, para que vá buscar o judiciário, pode ser pelas defensorias públicas. Sim, exatamente. Aqui tem alguns elogios, aqui é Kaká. Sou estudante de Direito e fiquei surpreendido com o conteúdo do programa. Estarei repassando para os meus demais colegas da minha turma, a Faculdade Unip. Abraço e parabéns. Muito obrigado. Aqui tem mais uma mensagem da Luiz. Não enviou de onde que ele está escrevendo. Sou portador do câncer. Meu convênio não cobre quimioterapia oral. Gostaria de saber do Dr. Tiago como proceder neste caso. Esse é um dos assuntos mais em voga atualmente. Hoje em dia se alterou a questão da quimioterapia, que antes era sempre internado, o paciente se internava no hospital ou em ambulatório e tomava quimioterapia dentro da instituição. E os planos cobriam esse procedimento. Com a evolução da medicina, a quimioterapia está passando a ser oral e administrada na residência do paciente. Os planos têm se recusado, alegando que se trata de um medicamento de uso oral e que não requer aí toda a atenção de uma equipe hospitalar. Há inúmeros precedentes, ações judiciais, garantindo ao paciente o direito de receber do plano de saúde o tratamento integral de quimioterapia. Doutor, só complementando a pergunta do internauta, os portadores desse tipo de doença têm algum benefício tributário também, não tem? Sim, portadores de câncer que são aposentados têm direito à isenção da aposentadoria, isenção do imposto de renda dos proventos de aposentadoria. Alguns casos também de câncer que levam a alguma incapacidade física e que acabam exigindo do paciente a necessidade de um veículo adaptado, também podem comprar um veículo adaptado a necessidades especiais com isenção de IPI e ICMS. Aqui uma mensagem de Claudionor. Eu gostaria de saber quais as providências legais que podemos tomar para garantir o atendimento público gratuito em casos de saúde. Obrigado. Olha, caso ocorra aí um incidente como esse que foi noticiado, sugiro que se faça aí um boletim de ocorrência e que se exija aí do Estado, por meio de algum requerimento administrativo, ou então, através de um advogado, o atendimento gratuito. Como bem comentou o Luiz, a Defensoria Pública, no caso de pessoas que não têm condições de contratar um advogado, ela existe para isso. E complementando, se me permite, doutor, como é dever do Estado, não deixe de procurar o Ministério Público. Tem mais uma mensagem aqui. Caroline, ela não disse de onde que ela está escrevendo. O que o Dr. Tiago acha dos casos de hospitais ou alguns médicos em hospitais que cobram consulta? Não deveria existir uma fiscalização séria? Sem dúvida, é lamentável, é realmente uma situação lamentável, tem que ser combatida, tem que ser denunciada, tem que ser punida. Hospital público, né? Exato, contra o hospital público. Aqui estão encerradas as perguntas. Tem mais uma aqui, sim. A Tainara, qual o telefone de contato do Dr. Tiago? Gentileza, doutor, não só o telefone, como o e-mail, se puder deixar para os nossos internautas. Meu e-mail é tfmatos@terra.com.br. Quem quiser, meu telefone de contato é 3284-2171. Doutor Tiago, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de ceder aqui os últimos minutos para que o doutor pudesse dirigir uma mensagem aos internautas do interesse da área de saúde ou não. Por gentileza, fique à vontade. Obrigado. A saúde é direito de todos e é um dever do Estado. Foi uma luta homérica conquistar esse direito. É um direito que está previsto na nossa Constituição, é um direito de todos, é gratuito, é universal, é integral. Então, aquele que precisa, que está passando por algum problema, exija seus direitos.
Existem diversos mecanismos para se conseguir com que o seu direito seja efetivamente aí, garantido pelo Estado. Então, seja administrativamente, seja judicialmente, não deixe, não abandone essa causa, lute até o fim. Queremos agradecer aqui a participação do Dr. Tiago Farinas Matos, né, e especialista aqui em Direito de Saúde, e que sempre que puder retorne aqui aos nossos estúdios para nos brindar com seus conhecimentos. E gostaria de, antes de encerrar aqui o programa, e aliás no encerramento do nosso Jurídico News de hoje, deixar um último vídeo esclarecendo ao internauta que a medicina é uma bela profissão. Existem, como todas as profissões, maus médicos, mas também existem bons médicos e que muitas vezes, por mais dedicados que o sejam, às vezes cometem falhas não pela própria falta de capacidade técnica deles mesmos, mas muitas vezes por falta de capacidade do hospital, da estrutura ou do sistema. E, produção, gostaria de encerrar aqui nosso programa, a produção deixando o nosso último vídeo aqui a respeito da medicina. E uma boa noite a todos os internautas. Até a próxima quarta-feira, às 22 horas, aqui pela Just TV. Boa noite.